Descubra por si mesmo. Em vez disso, decidi escutar. Aprendi a não roubar os problemas dos meus clientes. Não quero ser o herói libertador ou Deus ex machina. Não na história de outra pessoa. Eu não quero a vida delas. Então, pedi a ela que me dissesse o que pensava e a escutei. Ela falou bastante. Quando terminamos a sessão, ela ainda não sabia se tinha sido estuprada e nem eu. A vida é muito complicada. Às vezes é preciso mudar a forma como você entende tudo para compreender uma única coisa corretamente. Será que fui estuprada? Pode ser uma pergunta muito complicada. O simples fato de a pergunta se apresentar dessa maneira indica a existência de camadas infinitas de complexidade. Isso sem mencionar o fator 5 vezes. Existe uma miríade de perguntas ocultas dentro de será que fui estuprada? O que é estupro? O que é consentimento? O que constitui cautela sexual adequada? Como uma pessoa deveria se defender? De quem é a culpa? Será que fui estuprada? É uma hidra. Se você cortar a cabeça de uma hidra, outras 7 crescem. Assim é a vida. A senhorita S teria que falar por 20 anos para descobrir se tinha sido estuprada. E alguém precisaria estar lá para ouvi-la. Iniciei o processo, mas as circunstâncias me impossibilitaram de concluí-lo. Ela abandonou a terapia apenas um pouco menos distorcida, indefinida do que em sua primeira sessão, mas pelo menos ela não saiu como uma personificação da minha maldita ideologia. As pessoas que escuto precisam falar, pois é assim que as pessoas pensam, e elas precisam pensar. Caso contrário, caminham cegamente para dentro de armadilhas. Quando as pessoas pensam, simulam o mundo e planejam como agir nele. Se fizesse um bom trabalho de simulação, conseguem descobrir quais coisas idiotas não devem fazer, e assim podem evitá-las. E, portanto, não têm que sofrer as consequências. Essa é a finalidade do raciocínio. Mas não podemos fazer isso sozinhos. Simulamos o mundo e planejamos nossas ações nele. Somente os seres humanos são capazes disso. E isso mostra o quão brilhantes somos. Criamos pequenos avatares de nós mesmos. Colocamos esses avatares em nosso mundo ficcional. Então observamos o que acontece. Se nosso avatar for bem-sucedido, agimos como ele no mundo real. E assim nós seremos bem-sucedidos, esperamos. Se nosso avatar fracassar, não iremos por aquele caminho, se tivermos algum juízo. Deixamos de ele morrer no mundo ficcional para que não tenhamos que morrer realmente no presente. Imagine 2 crianças conversando. A mais jovem diz: não seria divertido subir no telhado? Ela acaba de colocar um pequeno avatar de si em um mundo ficcional, mas sua irmã mais velha desaprova e declara: essa ideia é idiota. E se você cair do telhado? E se papai descobrir? A mais jovem pode então modificar sua simulação original, chegar à conclusão apropriada e deixar que todo aquele mundo ficcional morra antes mesmo de existir. Ou não. Talvez o risco valha a pena, mas pelo menos agora ele pode ser considerado na equação. O mundo ficcional é um pouco mais completo e o avatar um pouco mais esperto. As pessoas pensam que pensam, mas não é verdade. A maior parte é autocriticismo transvestido de pensamento. O verdadeiro pensamento é raro, assim como escutar de verdade. Pensar é escutar a si mesmo. É difícil. Para pensar, você precisa ser pelo menos 2 pessoas ao mesmo tempo. Então precisa permitir que essas pessoas discordem. O pensamento é um diálogo interno entre 2 ou mais pontos de vista diferentes sobre o mundo. O ponto de vista 1 é um avatar em um mundo simulado. Ele tem as próprias representações de passado, presente e futuro, e ideias próprias sobre como agir. E o mesmo ocorre com o ponto de vista 2, 3 e 4. O pensamento é o processo pelo qual esses avatares internos imaginam e articulam seus mundos uns para os outros, e você também pode jogar as falácias do espantalho.
uma contra as outras quando estiver pensando, pois isso não é pensar. Isso é racionalização pós-fato. Você está confrontando o que você quer contra um oponente fraco, para que não tenha que mudar de ideia. Você está fazendo propaganda. Está usando de discurso evasivo. Está usando suas conclusões para justificar suas provas. Está se escondendo da verdade. Pensar de verdade é complexo e desafiador. Requer que você seja ao mesmo tempo um orador articulado e um ouvinte cuidadoso e ponderado. Envolve conflito. Então você precisa tolerar o conflito. Conflito envolve negociação e consenso. Assim você precisa aprender a trocar ideias, modificar suas premissas e ajustar seus pensamentos, até mesmo suas percepções do mundo. Às vezes, isso resulta em derrota e eliminação de um ou mais avatares internos. Eles não gostam de ser derrotados ou eliminados também. São difíceis de serem criados, são valiosos, estão vivos, gostam de estar vivos e lutarão para continuar vivos. É melhor ouvi-los. Caso contrário, irão para o subterrâneo e se transformarão em demônios que o torturarão. Em consequência disso, o pensamento é emocionalmente doloroso, assim como fisiologicamente exigente, mais do que qualquer outra coisa, exceto não pensar. Mas você tem que ser muito articulado e sofisticado para ter tudo isso à disposição dentro da própria cabeça. O que fazer, então, se você não é muito bom em pensar em ser duas pessoas ao mesmo tempo? Fácil. Você fala. Mas precisa de alguém que escute. Uma pessoa que realmente escute é seu colaborador e seu oponente. Uma pessoa que realmente escute testa suas palavras e seus pensamentos, sem ter que dizer nada. Ela é uma representante da humanidade comum. Ela representa a multidão. No entanto, a multidão definitivamente não está sempre certa, mas está comumente certa. Está normalmente certa. Se você diz algo que espanta a todos, portanto, deveria reconsiderar o que disse. Digo isso com total conhecimento de que opiniões controversas às vezes estão corretas, muitas vezes a ponto de a multidão toda perecer caso se recuse a ouvir. É por essa razão, entre outras, que o indivíduo está moralmente obrigado a se pronunciar e dizer a verdade da própria experiência. Mas algo novo e radical ainda está quase sempre errado. Você precisa de motivos bons, até mesmo excelentes, para ignorar ou desafiar a opinião pública geral. Essa é a nossa cultura. É um poderoso carvalho. Você se apoia em um de seus galhos. Se o galho se quebrar, será uma longa queda, muito maior talvez do que você pensa. Se está lendo este livro, há uma forte probabilidade de você ser uma pessoa privilegiada. Sabe ler. Tem tempo para ler. Você está apoiado no alto das nuvens. Foram necessárias incontáveis gerações para que você chegasse aonde está. Um pouco de gratidão seria bom. Se você vai insistir em curvar o mundo para que ele se ajuste às suas concepções, é melhor ter motivos. Se vai defender suas convicções, é melhor ter motivos. É melhor que as tenhas analisado muito bem. Ou pode ser preparar para uma aterrissagem muito violenta. Você deve fazer o que as outras pessoas fazem, a menos que tenha motivos muito bons para não o fazer. Se você percorre uma trilha demarcada, pelo menos sabe que outras pessoas já passaram por ela. Andar fora da trilha frequentemente é estar fora da estrada, e no deserto que o espera há malfeitores e monstros. Assim diz a sabedoria.